Olá, pessoal do canal do Professor Fabinácio, tudo bem? Hoje nós vamos trazer um texto interessante e que cai muito nos concursos, chamado As 100 Linguagens da Criança, a abordagem de Reggio Emília na primeira infância. É um texto que muitas bancas gostam de cobrar, principalmente aí a Vunesp, bastante dos editais da Vunesp, entre outras bancas, tá? Então nós vamos falar um pouquinho desse texto para vocês aqui. Então vamos lá, as 100 linguagens da criança, né? Então eu vou começar falando um pouquinho, né? Depois a gente vai contextualizar tudo e lembrando, se você quiser colaborar com o canal, vá aí no Valeu, porque sempre que você ajuda o canal, a gente consegue colocar mais vídeos no ar para você. Olha só, a valorização e desenvolvimento das potencialidades de cada criança é a proposta da abordagem de Red Emília. Então, valorização, certo? E desenvolvimento das potencialidades de cada criança. E coloca o estudante no centro do processo de ensino e aprendizagem. Qual é o motivo de existência da escola, do professor, de toda uma estrutura de ensino? É a criança, né? É o estudante, criança, o adolescente. E eles estão no centro de aprendizagem. Os documentos da BNCC, diretrizes curriculares da educação infantil, vários documentos do Brasil, currículos municipais, falam isso. Por quê? Eles têm uma inspiração muito forte, né? Beberam na fonte aí da abordagem Reggio Emília, principalmente quando nós falamos de primeira infância e educação infantil, certo? Então é importante você ter isso em mente. O estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem, certo? Ele é a força, né? A alma, o que faz existir a escola e a ideia da escola. Então, a filosofia educacional defende que toda criança é um sujeito de direitos que aprende e cresce ao se relacionar com os outros. E aí aquela visão de criança que tem no ECA, tem na LDB, tem na BNCC, que a criança ela é um sujeito de direitos, né? Então, ela já é aquela visão mais ampla de criança. Ela já nasce com direitos. Então, quando se fala aquela frase, a criança é o cidadão do futuro, é uma frase equivocada. A criança já é cidadão ao nascer. E é claro que você vai falar, mas a criança, ela, alguns itens, né, da cidadania, como por exemplo a questão da participar da vida democrática, política de uma sociedade, que é o direito de votar e ser votado, isso ela vai adquirir depois, obviamente, mas ela já é um ser de direitos, né? Já é. Então não é que ela vai ser um cidadão do futuro, ela já é, ela já nasce cidadão, né? Já nasce cidadã e, claro, ela vai aí se desenvolvendo ao longo da vida. Ela se desenvolve por meio de experiências diárias, contato com diferentes pontos de vista e mobilização de pensamentos e emoções. A partir de que ela nasce, ela vai se desenvolver aí, né, por meio de experiências, por isso a importância da creche, por exemplo. A creche é um equipamento de educação, né? Já se venceu aquela ideia da creche como só o cuidar, né? Aí eu sempre falo nas minhas aulas, cuidar e educar são indissociáveis, são inseparáveis. Isso está em vários documentos brasileiros aí. Então, ela vai aprender por meio das experiências diárias, contato com diferentes pontos de vista, mobilização de pensamentos e emoções, certo? Para se constituir aí ser, enquanto ser, né, humano, né? A expressividade e a criatividade são trabalhadas a partir da união de três educadores. Olha isso aqui, é cara de pergunta de concurso, né? Quais são esses três educadores aí, segundo as 100 linguagens da criança, que desenvolve a expressividade e a criatividade, o trabalho, né? São os professores, a família e o ambiente. Ó, são três educadores, não pode esquecer isso. Quem são esses três educadores? Professores, né?
a família, então você vai estar lá, família e o terceiro educador, que já caiu isso aí, estou que nem letra de criança aqui. O terceiro educador, que é o ambiente, né? Eita, nós agora ficou feio meu M aqui, hein? Ambiente. Nossa, vou apagar isso, tá horrível. Eu tenho dificuldade de escrever com essa canetinha aqui. Bom, então, esse aqui, gente, tem muito cara de questão de concurso, então você precisa estar muito atento a isso. Professor de família e ambiente. Essa perspectiva é reconhecida no meio educacional do mundo todo, por ser considerado um meio de inovar a educação infantil, certo? Então, a abordagem Red Media, ela vai trabalhar aí esses três educadores, né? Professores, família e ambiente, ok? Aqui eu deixei a referência, né? Caso você queira mais sobre o assunto, importante aí. Bom, a história da abordagem de Red Emília, que é muito legal a gente contextualizar também para você saber por que surgiu, né? Tudo começou em 1947, um vilarejo do norte da Itália destruído pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, a Vila Sela. Lembrando que a Itália, né, junto com a Alemanha, a Itália vivia ali o fascismo, né, do Mussolini, a Alemanha o nazismo do Hitler. Então, o questionamento ali da democracia, enfim, toda aquela situação da Segunda Guerra Mundial, muita destruição, os campos de concentração de Auschwitz, né, as violências contra o povo judeu e outros povos e tal. E a Itália, obviamente, perdeu a guerra e foi muito atingida. Então, essa Vila Sela, né, localizada na comuna Reggio Emília, que dá o nome à abordagem pedagógica. Ficou famosa por conta dessa comuna. A comunidade se uniu para reconstruir a escola da região e receberia o nome 25 Aprile, né? Como diz o meu amigo, é só para falar italiano, é só fazer assim com a mão, né? Brincadeira. 25 Aprile, que é 25 de abril em português, né? Por isso eu estou gravando esse vídeo em abril, em homenagem justamente a essa questão aí. Era uma referência à data que marcou o fim da ditadura fascista na Itália. Olha aqui, o fim da ditadura, né, que deu origem aí a um novo tempo, né? Então, a questão da democracia, que sempre está bem enfatizada nos documentos da legislação brasileira, gestão democrática, importante, ó. Ditadura aqui da fascista não foi fácil. Para conseguir os fundos para a construção, foram vendidos um tanque de guerra, olha que interessante, 6 cavalos e 3 caminhões deixados pelos alemães. Então, foi transformada aí nessa bela história de Red Emília. A gestão da escola seria feita pelos pais dos estudantes, em parceria com a União das Mulheres Italianas, né, a UDI. Olha que coisa, como começa já uma gestão democrática aqui, né? Os pais dos estudantes, União das Mulheres Italianas, que já administravam mais de 60 pré-escolas em Reggio Emília. A notícia, né, se espalhou pela comuna e chamou a atenção de um jovem pedagogo, Loris Malaguzzi, que nasceu em 1920, morreu em 1994. Ele tinha como referenciais teóricos os trabalhos de Jean Piaget, olha só, hein? Jean Piaget viveu bastante, né? De 1896 a 1980. O Levi Vygotsky, esse morreu bem jovem, né? De 1896 a 1934, nasceu no mesmo ano que Piaget. Olha só fera aqui, né? Jean Piaget, Vygotsky, John Dewey, que nasceu em 1859 e morreu em 1952, e Maria Montessori, que nasceu em 1870 e morreu também em 1952, curiosamente no mesmo ano do John Dewey, né? Então, olha só gente importante. Outro dia assisti um documentário sobre a Maria Montessori, né? Teve uma influência gigantesca na educação, também reconhecidíssima
um trabalho na Índia, inclusive, né, com relação à educação. O que levaram a desenvolver uma abordagem que coloca a criança no centro do processo pedagógico. Essa é uma ideia que você tem que guardar, anotar aí no seu caderninho e levar isso para a prova, né? A criança no centro do processo pedagógico. Isso está nos documentos brasileiros também, porque muito do que é trabalhado na educação infantil tem inspiração no trabalho ah, do, do Lores, né? E também da questão das 100 linguagens da criança, aí, de Reggio Emilia. Malaguzzi atuou por 7 anos na Escola 25 Aprile. Esta passaria a ser administrada pelo município de Reggio Emilia em 1967 e manteria a abordagem educacional que tornou a região conhecida pelo país. Em 1991, a abordagem Reggio Emilia se tornou uma referência mundial em educação infantil, graças a uma reportagem da Newsweek, que incluiu uma pré-escola da comuna, a escola Diana, entre as 10 melhores do mundo. Olha só que coisa interessante, né? Então, só para você conhecer um pouco aí da história, dos referenciais teóricos aí do Lores, tá? Malaguzzi. E ele tem esse belo poema aqui, que é As 100 Crianças de Lores Malaguzzi, e que é um poema que é muito interessante e que pode cair aí nos concursos também. Está em vários documentos pedagógicos de município. Diz assim: a criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar as maravilhas de amar. Então, as várias possibilidades aí da criança de pensar, de falar, de jogar, né, de amar, 100 alegrias para cantar e compreender, 100 mundos para descobrir, 100 mundos para inventar. Olha aqui, a criança, a criatividade, né, a fantasia, a invenção, a descoberta, 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens, depois 100, 100, 100, mas roubaram-lhe 99. E vem a crítica, né? Olha a crítica aqui do Lores Malaguzzi, ó. Roubaram 99. A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo. Olha o que ele vai dizer. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e não falar, compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Qual é a crítica que ele está fazendo aqui? A escola, ao invés de desenvolver todas essas potencialidades, essas 100 linguagens, 100 descobertas, 100 invenções, 100 sonhos, né? 100 com C, né? A escola vai ali, ó. Você tem que pensar sem as mãos, fazer sem a cabeça, escutar e não falar. A escola, ao invés de desenvolver essa potencialidade, muitas vezes ela vai cerceando essa potencialidade, fazendo com que as crianças sentem ali quietinha, né? Façam as coisas e tal. E aí vai tirando. Por isso que ele fala: roubaram-lhe 99. Diz-lhe que descobriram o mundo que já existe e que de 100 roubaram-lhe 99. Diz-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas, né? Então, começa ali separar, a matar a fantasia, o questionamento. Então, a criança vai ali, né? Diz ele que a 100 não existe. E a criança diz ao contrário, a 100 existe. Existem, né? Então, é muito interessante esse poema, tem muitas interpretações, né? E dá para explorar muito esse texto aí, principalmente quem trabalha com educação infantil e também ensino fundamental também, né? Bom, os 7 princípios da abordagem de Reggio Emilia. Então, os princípios da abordagem de Reggio Emilia detalham a ideia de que o aprendizado pode acontecer de outras maneiras além da mecânica, adquirindo um caráter mais dinâmico e criativo.
O conhecimento deveria ser construído em conjunto e não retido pelo estudante. Então, a ideia de que esse conhecimento ele deve ser construído em conjunto, não meramente decorado, aprendido, né? Aquelas coisas de memorização. Por quê? Isso traz um ensino muito tradicional. Ele está propondo um caráter mais dinâmico e criativo. E aí ele vai falar dos 7 princípios importantes aí. E aqui nós vamos conhecer cada um deles. Então, primeiro, a criança como protagonista. A criança é o protagonista de todo o processo de ensino-aprendizagem, adquirindo uma postura ativa. Veja, isso é muito interessante. A criança protagonista, a criança é o principal. Lembra que nós falamos? A criança é o centro da aprendizagem. Ela deve ser o protagonista disso. Isso que é muito importante dar voz a essa criança, né? Postura ativa ele está propondo. Ela deve explorar todas as suas potencialidades a partir de linguagens que vão além da codificada, além, né, da codificada, umas pictóricas, dos desenhos, expressivas e manipulativas, modelos e maquetes. O movimento do corpo deve ser incluído ao processo ao possibilitar o manejo e de objetos e ferramentas multimídia. Tá vendo? Então, essa ideia, né, de trabalhar em desenhos, expressões, modelos, maquetes, a própria linguagem. É com as descobertas sensoriais que o conhecimento é construído. Olha aqui, tá? A experimentação empodera os pequenos que sentem-se estimulados a explorar o mundo por meio das linguagens, né? Então, muita coisa que acontece na educação infantil, a gente vai ver aqui na abordagem de Red Miller. Na prática, isso acontece muito. E muitas vezes é um erro que é cometido, é não deixar a criança ser protagonista. Então, o professor tem uma ideia, ele leva a ideia dele, e aí ele não ouve as crianças, não ouve aquilo que elas gostam, suas áreas de interesse, seus conhecimentos, suas curiosidades. Então, esse é um dos problemas. Então, lembrar que na abordagem de Red Milha, a criança é protagonista, como protagonista. E o professor? O professor como guia e aprendiz. Ninguém sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, né? Então, o professor tem que ter essa consciência. E muitas vezes, o que, que acontece? A gente fica olhando para o passado, né? Não, mas no passado era assim, no passado era assado. A gente tem que entender, e isso faz parte do nosso aprendizado, que a sociedade mudou, que a sociedade é outra, né, que as crianças são outras e que o mundo é outro. Tudo mudou. São muitas transformações, transformações sociais, econômicas, principalmente tecnológicas. Então, o aprendizado, o conhecimento, ele se tornou mais acessível, né, em termos, porque porque se ele não tiver um bom guia, né, entra no nosso papel, toda essa informação ela se perde, não é transformada em conhecimento. Uma coisa é informação, tem de monte. Outra coisa é pegar essas informações e transformar ela em conhecimento, em aprendizado. Então, os professores, né, e para isso a gente precisa ter essa consciência, são aprendizes na abordagem de Reggio Emília. Eles devem praticar uma pedagogia da escuta. E isso aqui é extremamente importante. Pedagogia da escuta é ouvir, né? Olha que coisa simples e óbvia. E muitas vezes as pessoas não ouvem. Então, a gente está com esse problema. O pessoal não está praticando a pedagogia da escuta, ou seja, ouvir as crianças da forma como elas gostariam de ser ouvidas. Todas as suas linguagens devem ser consideradas das palavras às ações, né? É a partir da escuta
o educador estabelece e aprimora o método de ensino, que deve garantir a aprendizagem ao mesmo tempo que respeita as particularidades de cada estudante. Olha só, o respeito às individualidades, às singularidades, né? E aí o professor precisa promover a aprendizagem nos seguintes aspectos: no cognitivo, obviamente, no afetivo, né? Preciso trabalhar essa questão do vínculo, né? E aqui é importante entender que a palavra afetivo ela vai além do afeto. Ela é muito mais do que isso, né? Envolve ali afetar o outro, e aqui no sentido de maneira positiva, de criar vínculo, de criar laços, social, sem dúvida, né? Aí falamos, a escola precisa estar muito atenta à sua comunidade e o interacional também, né? São as interações, aí lembrando, inclusive, os dois eixos estruturantes da educação brasileira, que são, que são interações e brincadeira. Né? Então, a interação aqui é super importante, inclusive também na inclusão, né? Vale ressaltar, quando a gente fala de criança, a gente está falando de todas as crianças, mas tem gente que às vezes separa, né? Não, é inclusão, a interação, né? São dos grandes ganhos da inclusão, é justamente a interação nas classes dos alunos com as pessoas com deficiência. Na perspectiva regiana, o ideal é que cada turma conte com pelo menos dois professores, o que facilita a observação e a escuta. Claro, a gente está falando de Reggio Emília, na Itália, cada país tem sua realidade, enfim, né? O ideal seria dois professores, a gente sabe que no Brasil às vezes tem um e um auxiliar, alguns lugares tem dois, mas é raro, né? Então, isso na abordagem Reggio Emília facilita a observação e a escuta, essa atenção às individualidades que são importantes. E a arte como linguagem expressiva. Então, outro ponto bem interessante aqui é a arte, né? O terceiro item. A arte possibilita a experimentação, fundamentação para a criança formular hipóteses e estabelecer relações entre objeto e conhecimento. Na abordagem Red Media, as artes são trabalhadas em um ambiente educativo chamado de ateliê. Então, coloco aqui para você destacar isso aqui, que pode cair no seu concurso, principalmente se for falar ali da parte de artes, com relação à abordagem de Ed Emília. Então, o ambiente educativo é o ateliê, onde são realizadas atividades como pintura, música, contação de história. Então, é um ambiente propício para isso, certo? Elas são indicadas como aliadas da aprendizagem significativa. Outro termo que aparece bastante e que diz respeito ao quê? Justamente a gente proporcionar ali uma aprendizagem que tenha significado para a criança, que ela tenha interesse, que ela veja sentido. Então, olha só, coisas que a gente faz muito na educação infantil: pintura, música, contação de história. Só que aqui está falando, né, de um espaço para isso. Existem muitas escolas que têm esse espaço, outras não. Tá? Aí falando da realidade brasileira, certo? E tem ambientes maravilhosos e outras não. A gente sabe que a realidade brasileira ela tem aí várias características. O profissional responsável por esse ambiente é o atelierista, né? Aqui colocado. No Brasil, a gente poderia dizer que é o professor de artes, né? Ele deve guiar os pequenos na manipulação dos materiais, apresentar novas vivências estéticas e documentar as experiências de cada estudante. Ou é o próprio professor da sala, né? Quando não tem, é o próprio professor da sala. Seu trabalho deve complementar o dos professores em sala, certo? Muitas vezes quem faz esse trabalho aqui no Brasil é o próprio professor da sala, ok? Então, ali, manipular materiais, novas vivências estéticas, documentar essas experiências de cada, estudante, trabalho com tinta, com arte, enfim. Né?
A interação, o item 4, a cooperação como base do sistema educacional. E aí ele vai falar assim, ó, a abordagem Red Emília defende a ideia da escola sem muro. Isso aqui também pode aparecer aí, inclusive, numa questão dissertativa. O que seria essa escola sem muro da abordagem Red Emília? Em que a comunidade contribui ativamente na construção do processo de ensino-aprendizagem e considere as potencialidades dos estudantes. Então, essa escola sem muro é uma escola que envolve a todos, né? Que envolve ali a sua comunidade. E aí eu sempre falo, escola não é uma ilha isolada. Ela está dentro de um contexto, ela tem uma comunidade, ela tem uma história, ela tem características. E quando todos estão envolvidos num só sentido, que é a aprendizagem, aí a coisa vai, né? Então, professores, educadores, gestores, familiares e comunidade escolar, como um todo, devem trabalhar juntos pelo desenvolvimento pleno das crianças. Olha a palavra pleno, né, que eu falo, né, DNA da educação, sempre palavras pleno, total, atender a todos. E quando fala em escola sem muro, isso também é extremamente importante, né? Escola sem muro, esse envolvimento, a gente às vezes usa a expressão desemparedar as crianças, né? Ou seja, a gente aprende num jardim, a gente aprende na rua, a gente aprende numa caminhada, a gente aprende com o homem, o mercadinho da esquina, né? Que pode abrir lá suas portas para que as crianças conheçam, saibam o que são as mercadorias, enfim, né? E a comunidade toda contribuindo essa ideia. O ambiente como terceiro professor. Olha, isso aqui também já vi aparecer como pergunta, né? Então, o ambiente como terceiro professor. Ah, quem é o terceiro professor na abordagem? Olha aqui, né? É o ambiente. Você já não vai errar mais essa, você vai ouvir minha voz na hora da prova. Quando falamos em ambiente, estamos nos referindo a todo espaço físico da escola e a casa da criança. Olha como isso é amplo, né? Não é só o ambiente da escola, casa da criança. Esses lugares devem estimular a explorar com liberdade e segurança. E aí a gente sabe, né, que a realidade brasileira, a gente tem espaços físicos muito precários, às vezes, na casa das pessoas. Às vezes não tem nem espaço para a criança fazer uma atividade, né? Mas é aquilo que eu falei, essas teorias elas vão se adaptando às realidades locais. Então, Loris Malaguzzi dizia que o ambiente tem o poder de iniciar todo tipo de aprendizado social, afetivo e cognitivo, além de promover relacionamentos agradáveis entre pessoas de diferentes idades. Isso gera uma sensação de bem-estar, pertencimento e segurança dos estudantes. Então, o ambiente, é importante esse ambiente, né? Então, ele, é o que eu estou falando, pode iniciar todo tipo de aprendizagem social, afetivo e cognitivo, relacionamentos agradáveis. Então, é importante essa sensação de bem-estar que ele coloca. Escolas que seguem a filosofia rediana compartilham alguns parâmetros nos projetos arquitetônicos, como, olha só, então, olha esse detalhe aqui, a arquitetura da escola para propiciar aí um aprendizado, uso de tetos e paredes como espaço de exposição, documentação dos trabalhos feitos pela turma, aproveitamento da luz natural para estimular a curiosidade e a criatividade dos pequenos, um mobiliário planejado para dar flexibilidade aos interiores, permitindo que as crianças modifiquem o espaço. Olha os detalhes, né, da arquitetura, que muitas vezes isso não é pensado. Então a gente olha para a escola e fala: escola não tem cara, né? Brinca com isso, né? Escola não tem cara de educação infantil. Por quê? Ela não foi concebida para isso, né? Então ele está falando, ó, na filosofia ridiana, é importante essa arquitetura, ó, aproveitamento da luz natural, certo? Então isso é muito interessante, ó. Jardins ou praças centrais como ponto de encontro dos diferentes ambientes da escola, como salas de aula,
ateliê, biblioteca, cozinha, refeitório e áreas administrativas. Veja como a coisa é pensada para o movimento, né? Então tem a sala de aula, mas tem o ateliê, tem a biblioteca, tem a cozinha, tem o refeitório, né? Então, a ideia é que a criança circule mesmo, né? Pelos pontos aí, paredes de vidro para conectar jardins internos e externos, facilitar a incidência de luz natural e dar a sensação de comunidade, não de parede, né, de coisa presa, de visão ampla, criança olhar, olha o jardim, a visão é ampla, né? Espelhos de banheiro recortados em diferentes formatos, olha que interessante. Salas menores estrategicamente posicionadas para as crianças, né? Ó, estrategicamente posicionadas para serem usadas por crianças e sentirem a necessidade de ter um refúgio. Às vezes a criança não quer estar ali, né? Quer ficar em outro lugar, tal. E aí esse refúgio. Até isso é pensado. Então veja como a arquitetura ela implica na educação. E quando a gente vai projetar, construir uma escola, se a gente vai ter uma inspiração na filosofia de Reggio Emilia, a gente tem que pensar nisso, né? Em toda essa questão aí arquitetônica. Pais, parceiros no processo de ensino-aprendizagem, o item 6, isso é importantíssimo, né? A família deve atuar como parceira da escola, independente da composição. Ela colabora com o processo por ser o primeiro vínculo de aprendizagem da escola. É por isso, gente, que a gente fala que é tão importante a família. Imagina só se em casa eu, pai, né, eu pego um papel, estou no carro, jogo no chão, jogo pela janela. O que eu estou educando? Pode jogar, eu vou na praia e jogo lá o lixo na praia, na areia. O que eu estou ensinando para o meu filho? Aí vem o professor, né, o nosso guia, e fala: olha, a poluição dos mares, não pode jogar, é coisa. Aí a criança fala: meu pai joga, minha mãe também. Então, a gente precisa ser parceiro no processo de aprendizagem. Por quê? A criança ela fica mais tempo na vida aí com a mãe, com a sua família, né, seja qual for a organização, do que com a escola em si. Então, ela vai fortalecer vínculos. Por isso que ele fala, né, dos três lá, a família, o ambiente, os professores, trabalhando junto nessa educação. Senão, fica um processo complicado, né? Isso, opa, deixa eu voltar aqui que mexeu aqui. Isso significa participar de reuniões com professores e pedagogos, contribuir com as políticas escolares, acompanhar os encontros do conselho escolar e ajudar no percurso pedagógico dos estudantes. Ou seja, é a famosa gestão democrática, né? Então, participar, envolver as pessoas. Lembra da história? Por que surgiu o Red Emília? Por que o contexto é importante? Quem administrou a escola? Os pais. Então, foi aquele contexto ali de toda uma destruição da guerra que levou a isso. E aí a ideia é que eles estejam juntos, né? Que eles estejam planejando. A gente sabe que, na realidade, principalmente aí no Brasil, nós estamos falando, é bem difícil, porque a gente não tem ainda desenvolvido essa cultura democrática na escola, de participação e envolvimento a esse ponto, né? Às vezes o pai vai lá para a reunião, e tem uns que nem vão, enfim, e olha lá, né? Mas se acontece alguma coisa com a criança, aí o pai aparece para reclamar, né? É difícil. A gente tem uma relação hoje muito complicada, então é algo para se pensar, certo? A importância da documentação pedagógica, o sétimo item, né? Então, a documentação ela é essencial na abordagem Reggio Emilia, já que ela possibilita resgatar relatos que podem ser usados como base para outras experiências pedagógicas. A documentação não deve ser usada para definir a trajetória do aprendizado, mas sim como instrumento de reflexão sobre a relação ensino-aprendizagem.
Olha, isso é extremamente importante, isso cai muito nos concursos. Essa documentação, ela não é para definir a trajetória do aprendizado, mas é uma reflexão sobre o ensino e aprendizagem, na abordagem Red Media. Muitas vezes as bancas colocam a documentação é para definir a trajetória do aprendizado. E o cara erra, né? O candidato, a candidata, ele erra. Então, na página de rede mídia, a documentação é um instrumento de reflexão sobre a relação entre ensino e aprendizagem. Guarda isso, tá? Em outras palavras, ela deve ser vista como entendimento e valorização do processo, e não apenas como uma prova do resultado, certo? Então, ela é uma valorização de todo o processo, entendimento e valorização, ok? Bom, vamos ver uma questão, olha só, caiu na Fundep 2019. Existem várias peculiaridades da abordagem de rede mídia que apresentam grande interesse para educadores da primeira infância. Sobre essa abordagem, assinale a alternativa incorreta, tá? A inclusão dos projetos dos currículos para crianças de 3 a 6 anos, vou colocar o laserzinho aqui para melhor. A inclusão de projetos no currículo para crianças de 3 a 6 anos, as atividades incluem observação direta e novos conhecimentos em maneiras, incluindo dramatizações. As linguagens gráficas são amplamente utilizadas nos registros dos tópicos investigados. Os projetos não incluem registro de memórias, sentimentos e emoções. Então, gente, ó, professor, mas o senhor não falou desse negócio de currículo de criança de 3 a 6 anos, né? Dramatização e tal. Analisando isso aqui com base no que você ouviu. E aí é o que eu falo. Tem que pegar o DNA da abordagem, gente. Por isso que muita gente erra questões. Por quê? Você tem que pegar o DNA da abordagem. Na abordagem de Red Media, é razoável falar, e aí sempre, quando você olhar que algo limita, restringe, né, ou fala as palavras negativas, né, não, não existe, não inclui, né, é razoável essa abordagem toda que a gente viu, ampla, né, cheia de detalhes, que os projetos não incluam registros de memória, sentimentos e emoções? É razoável? O que você acha? O que você respondeu? Obviamente que essa é a alternativa incorreta, gente. É óbvio, né, que os projetos não incluem registro de memória, está incorreto, porque inclui, né? Inclui, a gente viu lá, abordagem, tudo que a gente viu, ó. As linguagens gráficas amplamente utilizadas, tá ok, né? As atividades incluem observação direta, novos conhecimentos, dramatizações, a inclusão de projetos no currículo para crianças de 3 a 6 anos, e aí esses projetos eles têm que ser pensados a partir dos interesses das crianças. Lembra da pedagogia da escuta? Precisa ouvir o que elas têm interesse para que você possa trabalhar esses projetos. Então, essa é uma questão que eu trouxe para complementar e para que você possa responder. Então, os projetos no currículo, já anota aí, né? Isso também é importante. Essa questão de dramatização, de desenhos, a gente viu, né, que tem aí na abordagem Red Media, ok? Vamos ver essa outra questão aqui, ó. Na abordagem de Malaguzzi, sobre a documentação pedagógica, a observação é um pilar essencial. Foque, né, que cai bastante também no livro. Afinal, o que os bebês fazem no berçário afirma que a concepção malaguzziana de observação, ela objetiva, ó, opa, vou colocar aqui o laser para facilitar, objetiva monitorar se a criança já atende ou não aos marcos do desenvolvimento previstos para a faixa etária.
Busque chegar a entender o que está acontecendo no trabalho pedagógico, o que a criança é capaz de fazer. C. Está amparada nos cânones da psicologia do desenvolvimento, reiterando seus pressupostos. D. Parte da compreensão da criança universal, recusando a ideia de que o que se observa são fragmentos parciais. E E. Consiste em avaliar o desenvolvimento infantil coletivo a partir de categorias pré-definidas, registrando os resultados. E aí, o que é essa concepção de observação malaguziana, baseada em tudo que a gente falou aqui? Que resposta você daria? Eu trouxe essas duas questões de propósito para vocês. Por quê? Para entrar na cabeça de vocês que a gente responde de acordo com o DNA do pensamento do autor, ou da concepção, ou da linha pedagógica, e que a gente não fica decorando trecho de livro, porque senão esse é o maior erro. As pessoas querem pegar um livro e decorar, ou achar que vai saber tudo. Não, você precisa entender o que aquele autor pensa. Como que é aquela concepção filosófica? Se você entender isso, as questões elas vão clarear na sua mente. E aí, o que você respondeu nessa? Essa eu vou deixar você responder. Se você respondeu, letra B, acertou. Tá? Então vamos ver por que as outras estão erradas. Olha só, por que primeiro acerta? Ó. Busque enxergar e entender o que está acontecendo no trabalho pedagógico e o que a criança é capaz de fazer. A gente falou isso, né, ali, com outras palavras, é isso, exatamente isso. Entender, né, o que está acontecendo. É aí aqui, ó, olha só, monitorar, né? A palavra já é tanto porque, né, se a criança já atende ou não aos marcos de desenvolvimento previstos, né? Já está previsto ali que vai acontecer isso, vai. E aí a gente lembra do 100, né? 100, 100 linguagens e tal, como que vai prever? Está parada nos cânones da psicologia do desenvolvimento, reiterando seus pressupostos? Não, né? Não é isso, certo? Parte da compreensão da criança universal, né? Então, e as particularidades? Recusando a ideia que se observa são fragmentos parciais. Consiste as singularidades, né? Consiste em avaliar o desenvolvimento infantil a partir de categorias pré-definidas, né? E aí o poema do Malaguzzi fala muito disso. A 100. Então, não tem uma criança modelo ali, né? Fechadinha, não. Muita diversidade. Por isso que é 100, sem linguagens, sem formas, né? Então, precisa observar, certo? Enxergar e entender o que está acontecendo. Por isso que ele diz que o ideal seriam dois professores, né? Ali e tal, para entender o que a criança é capaz de fazer. Olha como eu sei que não é, a gente não consegue chegar assim tão de cara nesse pensamento, mas é importante para você começar a entender as questões. E claro, aqui faz referência ao texto, né? Ou afinal que os bebês fazem no berçário, que também cai demais esse texto, é extremamente importante. Mas só para você perceber que a gente, claro, faz uma aula condensada, né? Para tentar passar para vocês a essência do pensamento. E, obviamente, depois, se você quiser buscar mais informações, é sempre interessante. Quanto mais questões você vai fazendo, melhor também, porque você vai entendendo ainda mais, ok? A ideia é apresentar o autor para vocês e que vocês possam aí depois fazer mais questões e aprofundando, mas já dá aquela básica para você não ficar apertado aí se aparecer alguma questão disso, ou até uma dissertativa, para que você possa saber falar um pouquinho do autor, tá? Da pedagogia
de Reggio Emília, né? Malaguzzi, enfim, e das suas principais ideias. Um grande abraço e até a próxima.